Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui ao vivo nesta 13ª edição do programa Na Identidade do Capoeira. Hoje eu e o Mestre Dunga trazemos para vocês uma entrevista muito bacana com a escritora, doutora, historiadora Letícia Vidor, que vai trazer um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência e também futuras obras que a gente vai debater com ela aqui. Boa noite, professora. Boa noite, Mestre Dunga. Boa noite, Contramestre Fly. Eu vou começar apresentando a professora, historiadora, escritora, professora Letícia Vidor. Então, hoje à tarde, eu lendo um pouco sobre a professora, me preocupei, porque se eu fosse ler o currículo da professora, nós íamos ter o tempo de live toda eu lendo o currículo da professora. Então, se a professora me permite, eu vou só dizer assim, que eu tive o privilégio de conhecê-la em algumas redes sociais, sempre muito simpática, atenciosa, de uma atenção com a gente muito grande. O que destoa muito do currículo, porque geralmente quando a gente vê o currículo de uma pessoa, o currículo causa um certo distanciamento, né? Por uma questão acadêmica e coisa parecida, e parece que fica longe das camadas populares, mas a professora sempre esteve envolvida com as camadas populares, pelo que eu vejo, nos seus discursos e tudo. E por último, eu quero dizer que por que eu fiz questão de convidar a professora Letícia? O livro que ela escreve, O Mundo de Pernas para o Ar, eu li ele quando eu era acadêmico de educação física, e ele realmente mudou a minha forma de pensar a capoeira. Eu vi que... mas eu já lhe disse isso, e eu gosto de reforçar, porque realmente mudou meu pensar. A inversão, né, na hora de fazer o AU e entrar na roda, e essas questões assim me fizeram pensar, oi sim, 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 oi não, 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 né, que é uma coisa que a senhora cita lá. Então, muito obrigado, professora Letícia, por a senhora gentilmente bater um papo com nós, e eu deixo já para o pessoal que está nos assistindo, compartilhe nas suas redes sociais para poder essa live atingir mais pessoas. Professora Letícia, eu já vou passar a bola para a senhora, perguntando como é que a senhora conhece a capoeira, e fique à vontade para contar um pouco da sua história antes de nós entrarmos nos assuntos. Certo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a você e ao Contramestre Fly, né, pelo convite. É um grande prazer, assim, poder participar. Então, eu me interessei por capoeira quando eu assisti, que eu morava em São Paulo, na capital, e aí eu assisti uma apresentação na Academia do Mestre Brasília. O Mestre Brasília, ele, além de apresentar samba de roda, apresentar chá de rede, maculelê, ele apresentou também, quer dizer, os alunos e ele também me apresentaram capoeira. Daí eu olhei e falei assim, nossa, quero fazer isso, né? Vou buscar isso. E aí eu fui em busca. E aí comecei a fazer lá no Sesc Pompeia, com o mestre Pessoa, já falecido, que ele era dos capitães. Depois eu fui, aí me indicaram a Fonte do Gravatá, que é do meu mestre Kenura, que hoje
chamava Associação Cultural Fonte do Gravatá. Era uma das primeiras academias aqui de São Paulo. Aí comecei a fazer lá. E aí, infelizmente, passou um tempo, né? Virou estacionamento. Aí, assim, alguns formados de Quenura abriram, né, a Casa de Capoeira Malungos. E até Luciano Milani começou a fazer na Malungos, né? E aí, que era um lugar que ficava nos fundos do diretório do PT, lá em Pinheiros. Então, e aí eles não pagavam, a gente não pagava nada por lá, né? Então, aí foi assim. Então, o meu interesse inicial foi esse. Ah, e outra coisa interessante que eu falava, Quenura, nas letras das músicas, só aparece referência à Bahia, né? Bahia de São Salvador, Mercado Modelo e tal. Até assim, nos posters, né, que Quenura tinha na academia, e outros também tinham, também aparecia Farol da Barra e tal, né? E daí eu falei para ele, Quenura, mas interessante, porque eu já tinha lido um pouquinho a respeito, né? Falei assim, interessante porque o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, né, que era a capital histórica, que era a capital federal, né, que eu já tinha ouvido falar que tem capoeira lá, né. Aí que o Carlos Eugênio Líbano Soares e o Antônio Cardoso Liberac, que são, assim, pessoas que eu conheço bem, né, já tinham escrito artigos sobre isso. E aí eu falei, a única música que eu conheço que fala, assim, do Rio, né, é aquela Rio de Janeiro, minha memória não falha. O maior capoeira foi Manduca da Praia, né? E também aquela cantiga que fala dos Nagoi, dos Guaiamum, que até o final eu não gosto muito, mas é assim, olha lá siri de mangue, olha lá siri de mangue, todo tempo não é um, quero ver se você aguenta com a presa do Guaiamum, quando eu entro você sai, quando eu saio, você entra. Nunca vi mulher casada que não fosse ciumenta. Então, é isso aí. Então, professor, assim, ó, só para nós continuar ainda... Tá dando um eco para mim, né? Vou baixar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Tá. Só para a gente poder contextualizar melhor, professora, antes de entrar no assunto que eu sei que a senhora gosta e que domina, eu sei que a senhora e até para o pessoal, porque nós somos da região sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul. Sim. E eu sei que a senhora já esteve aqui no Rio Grande do Sul. Ah, foi. Numa dissertação de mestrado do professor... Isso, numa dissertação de mestrado do professor Simval. Então, eu gostaria... Isso. Eu gostaria que a senhora, para a gente contextualizar, como eu sou da mesma região, e algumas pessoas que já estão nos assistindo aqui, como o professor Fábio Sombra, também é de Pelotas, eu gostaria que a senhora pudesse nos contar um pouquinho, rapidamente, se a senhora lembra de alguma coisa, rapidamente, da sua passagem por Pelotas. O que a senhora lembra de Pelotas? Não precisa entrar em detalhes, mas o que a senhora lembra de Pelotas? Então, é que já faz muitos anos atrás. Eu lembro. Pois é. Eu lembro que eu gostei do trabalho dele, mas, assim, do Simval, né? Mas, assim, eu não... faz muito tempo que eu não lembro muito bem. E a senhora chegou a andar na cidade de Pelotas? Chegou a andar aqui no Rio Grande do Sul? Ou não lembra? Não, eu fui, mas aí, no negócio de simpósio de capoeira, Porto Alegre. Aí em Porto Alegre eu andei um pouquinho. Perfeito. Então, vamos voltar, então, assim, ó. A senhora é professora de História,
tem a sua formação em antropologia social. Isso. Me diga, qual foi o primeiro tema que lhe chamou a atenção para a senhora poder começar a escrever? Qual o primeiro tema na capoeira que lhe chamou a atenção? E a senhora disse, não, vou escrever sobre isso. Então, justamente foi isso que eu havia falado aí. Eu queria conhecer a história da capoeira carioca, né? E daí, quando fui depois pesquisar e tal, e daí eu pude ver, assim, que, de fato, até por ser a capital, né, federal, era lá que se concentrava a maior parte dos capoeiristas, né? Capoeiras na época, né? Até como o Carlos Eugênio falou, né? Assim, a capoeira escrava, a capoeira que os escravos, né, praticavam, faz parte, na verdade, da cultura escrava urbana, né, mais ampla. Então, assim, na primeira metade do século XIX, a maior parte dos escravos eram capoeiras. E na documentação policial aparece assim, preso por capoeira, né? Porque a palavra capoeira designava ao mesmo tempo a pessoa e a luta, vamos dizer assim, né? Aí, já na segunda metade do século XIX, até porque tem a lei lá que termina com o tráfico, em 1850, né? Aumenta, né? Aí aumenta vamos dizer assim, o leque, né? Aí começam a entrar brancos, grande parte imigrante português, né? E muitos desses imigrantes eram fadistas lá em Portugal, e aí eles trouxeram a navalha, né? Então, isso, se não me engano, é Carlos Eugênio que fala que foi uma contribuição, foi uma das maiores contribuições para a capoeira, né? A navalha dos fadistas. Isso. Aí que se formam as duas grandes maltas, que são, de um lado, os nagoas, em sua maior parte composta por africanos escravizados, né? Que é a maneira mais correta da gente não naturalizar o escravo, então, de africanos escravizados. E, por outro lado, os Guayamum, que eram os escravos, africanos escravizados, mas já nascidos no Brasil. E eles tinham cores diferentes, e é muito interessante, que são, deixa eu achar aqui, que são cores assim de... são oposições, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Bom, mais ou menos. Não, é assim. São oposições. A senhora fala sobre as cores do... A senhora fala sobre as cores do Lagoas e Guaiamuns? Né? Que são cores que são opostas. Então, por exemplo, quando colocavam vinho no chão, né? Daí vinho tinto e vinho branco. Vinho tinto e vinho branco. Aí isso era considerado uma ofensa aos Guaiamuns, né? E quando colocavam cachaça, aí isso era considerado uma ofensa aos nagoas, né? Então, e também tem as cores e o chapéu, o modo de colocar o chapéu, né? Que eram sempre uma oposição. Então, o interessante é que se eles colocam sempre em oposição, quero dizer, as cores, esse negócio da pinga do vinho tinto, do vinho branco, da aba do chapéu, então
é interessante, porque então eles se colocam como duas oposições complementares, né? E de uma mesma totalidade. Deu para entender? Claro. Então, isso é bem interessante. E segue aquele seu princípio do Mestre valores da Dunga, roda, Mestre né? Dunga, tá dando muito eco aí no seu áudio. Eu vou sair e vou voltar, tá, Flávio? Perfeito. Vamos aguardando o mestre Dunga voltar. Enquanto isso, professora, o mestre Rafael Cabeça, de São Paulo, da região de Mogi, faz uma pergunta assim, ó. Gostaria de saber, de ouvir da senhora uma reflexão sobre a origem da capoeira, se o desenvolvimento da zona rural, senzalas, matas, quilombos, ou da zona urbana, dos bairros. Tá. Então, essa questão da origem da capoeira, ela é muito polêmica, né? Como todos sabem. Assim, em relação à documentação escrita, não estou dizendo que a tradição oral não seja importante, mas com relação à documentação escrita, o que a gente, infelizmente, o que a gente conhece um pouco melhor é a capoeira do Rio de Janeiro, né? O que é aquilo que eu acho que eu tinha falado já. A capoeira é um fenômeno urbano que faz parte da cultura escrava urbana. Na tradição oral, se diz, até de início, eu até tinha colocado isso no meu livro, depois o Matias Assunção me chamou a atenção, então, assim, eu estou preparando uma 4ª edição, eu vou tirar, porque eu falei que segundo a tradição oral, a capoeira teria surgido no século XVIII, nas senzalas, né? E porque isso, assim, meu mestre falava, assim, na tradição oral é isso mesmo. Então, aquela história que ficava alguém, né, que sabia tocar berimbau na porta da senzala, quando se aproximava o capitão do mato, ele mudava o toque, fazia toque de aviso. E aí as pessoas que estavam na senzala lá mudavam, assim, deixavam de fazer como se fosse uma luta e começavam a dançar. Mas isso, enfim, embora, né, não é bem assim, eu acho. Professora, a senhora fala num dos seus livros, ou seus artigos, O Jogo da Capoeira, uma história contada pelo corpo. Verdade. Como é que esse corpo se relaciona na capoeira? Como é que ele é visto na capoeira? Como é que a senhora enxerga esse corpo na capoeira? Tá? Por favor. Então, que é assim, se a gente pensar, eu vou antes falar da teoria para depois poder explicar melhor. Se a gente pensar que o corpo é uma construção cultural, né? Quero dizer assim, a gente, de acordo com a sociedade, o nosso corpo é construído de uma determinada forma. Então, só para dar um exemplo, na Índia, por exemplo, as indianas, elas se enfeitam mais assim, nos pés, colocam anéis nos pés, essas coisas todas. Já aqui no mundo ocidental, que a construção e a concepção de sociedade é outra, a gente coloca, que nem eu coloco os anéis, enfeita mais a parte do alto corporal, né? Então, aí se a gente pensar que assim que o espaço da roda e o corpo do capoeirista pode ser, se a gente pensá-los como uma metáfora social, quero dizer assim, como se a roda de capoeira e o
corpo, né, na capoeira fosse, vamos dizer assim, fosse, se nós pudéssemos compará-lo, compará-lo não é bem a palavra, mas tê-lo como, entendê-lo como um mundo social, então aí vai ser bem interessante. Por quê? Porque aí tem a ver com a ambiguidade da capoeira. No caso, a gente tem, ao entrar na roda, é como se a gente deixasse o mundo dos homens, eu vou explicar, e passasse para o mundo do sagrado. Por quê? Porque quando os dois capoeiras entram na roda, e eles entram, chamam a atenção, sempre através de um movimento de inversão, seja U, seja macaquinho, né? Mas eles entram sempre de cabeça para baixo, né? E aí, eu falo assim, nas rodas, vamos dizer, mais tradicionais, os dois capoeiras se acocoram ao pé do berimbau, né? Se benzem, seja no candomblé, seja católico, né? E aí é o berimbau que comanda. Então, na hora que o mestre que está lá com o gunga, né? Abaixa assim o berimbau, como se fosse uma bênção, aí eles entram no mundo, vamos dizer, na roda de capoeira, né? E aí, mas aí, então, aí a gente tem o aspecto do sagrado, mas ao mesmo tempo a gente tem o aspecto do profano, daí a ambiguidade, porque quando você quer jogar, você fala, quer comprar o jogo, né? Então, aí já fica, aí já tem essa questão da ambiguidade. Outra coisa interessante é que quando a gente, para mostrar essa ambiguidade, nesse caso, que a capoeira, ao mesmo tempo, ela é lúdica, né? E também é uma luta. Por exemplo, quando você vai tocar não, quando você vai, a gente fala armar o berimbau, né? Quando vai começar a mexer nele, a armar. E para sair, quer dizer, depois que acaba a roda, aí a gente fala desarmar o berimbau, né? Como se o berimbau fosse uma arma, e de fato é. Então, mais uma vez, aparece essa ambiguidade do profano e do sagrado. E também uma coisa interessante, quando na capoeira Angola, a gente fala em armar e desarmar a chamada de Angola, né? Que também nos conduz à luta, mas ao mesmo tempo, na hora que um jogador responde a chamada, eles andam, dançam, né? Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, o que nos conduz novamente ao lúdico, né? Então, essa mesma ambiguidade. Professora, uma outra coisa. Deixa eu só... Pode falar. Uma outra coisa é que nas músicas, essa ambiguidade também está presente, né? Opa, com certeza. Tá mesmo, não só nas músicas. Diga lá. Não, fale um pouquinho sobre isso. Não, eu ia falar não só nas músicas, como nos toques de berimbau, por exemplo, que a gente tem São Bento Grande de regional. Aí são santos do catolicismo popular, mas ao mesmo tempo a gente tem Amazonas, toque de Amazonas, toque de Dalina, toque de Iuna, que são toques, vamos dizer assim, que não se referem a santos, né? Vamos dizer que são profanos, né? E também nos golpes de capoeira a gente tem, por exemplo, e também chamou mais uma vez a atenção, né? Porque são objetos que no mundo, vamos dizer, social, a gente manipula com as mãos, né? Mas na capoeira são os pés. Por exemplo, tesoura, que mais?
Tem outros movimentos, meia lua de compasso, né? E também, por outro lado, a gente tem assim, nomes, vamos dizer assim, sagrados, né? Por exemplo, ao Santo Amaro, a bênção, que não tem nada a ver com a bênção católica, né? E por aí, mais ou menos. Professor, o professor Matias Assunção está nos assistindo. Bacana. E ele diz, me ajuda aí, Fly, coloca de novo a pergunta dele, que a senhora trata... Letícia, para mim, uma das grandes contribuições que você fez foi pensar tanto a regional quanto a Angola como modernizações alternativas. Isso. Você pode falar um pouco desse caminho de analisar capoeira e modernidade? Obrigado. Obrigado, professor Matias. Tá. Então, Matias, eu acho que é interessante pensar assim, que tanto a capoeira Angola quanto a capoeira regional, vamos dizer assim, em termos de estrutura... que sumiu a imagem. Em termos de estruturas, em variantes, né? Aquela coisa lá indo na linha do Lévi-Strauss. Espera só um pouquinho. A gente tem, por exemplo, a ginga, o baixo corporal, eles são tanto invariantes na Angola quanto na regional. O movimento centrado nos quadris, o baixo corporal, a inversão corporal, né? Também. Então, essa coisa da negociação, eu vou só gingar, vou estar sozinha aqui, mas eu vou gingar só para exemplificar esse negócio da negociação que eu estou falando, tá? Então, espera um pouquinho. Ó, finge que tem alguém aqui do meu lado, tá? Então, aí... Peraí, fazer assim. Então, aí, finge que tem alguém aqui do meu lado, né? Então, na verdade, eu vou ocupando o espaço vazio que o outro deixa. Aqui também, vou ocupando, né, o espaço e assim por diante. Então, aí eu vejo o jogo da capoeira como um jogo de contrapoder, né? Quero dizer assim, onde você está sempre procurando ocupar o espaço vazio que o outro deixa, né? E o principal é não deixar não cair, né? Porque se você cai, você perde o poder, né? E uma coisa que eu acho interessante, só para finalizar isso aí, é que, assim, tanto Angola quanto a regional, elas são duas respostas sociais que se dá em relação ao modo de inserção do negro na sociedade brasileira, dos negros e brancos na sociedade brasileira, né? Então, por exemplo, no caso da capoeira Angola, peraí, rapidão aqui. Então, isso aí. No caso da capoeira Angola, que é um jogo, vamos dizer assim, que a ênfase maior está na teatralidade. Enfim, na capoeira Angola, tanto na Angola quanto na regional, né? Esses dois estilos têm em comum que ambos são estratégias simbólicas de reconhecimento e aceitação social do negro, né? No entanto, cada estilo responde, vamos dizer assim, por caminhos diferentes. Então, isso que é uma coisa importante. Aí foi legal, Matias, que você me deu a chance de eu falar isso aí, né? A capoeira regional, ela deseja, vamos dizer, entre aspas, levantar o negro no plano social, portanto, né? Então, o que a capoeira representa?
ela representa a estratégia política que leva à afirmação, então realço aqui, a afirmação da presença negra como forma de inserção social dos negros no cenário nacional. Por outro lado, a capoeira Angola quer valorizar a especificidade do negro. No plano social, então, o que ela representa, a Angola, né? É uma estratégia política de afirmação da identidade negra pela exclusão, acentuando-se a diferença étnica como forma de inserção social dos negros na sociedade. Eu sei que é polêmico, né? Mas eu penso que a regional, quer dizer, que a Angola, ela tem um preço a pagar, né? E eu quero dizer assim, porque ela, vamos dizer, ela não afirma presença, como no caso da regional, né? Ela afirma justamente a diferença, ela acentua a diferença. Então, acho que é melhor, é preciso, né? Isso falo para nós todos aí, né? É preciso a gente refletir melhor sobre a pertinência ou não dessa estratégia da política, né? Da Angola. Deu para entender? Não sei. Professor, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Pois não. Principalmente o pessoal da regional, eles falam muito que a regional veio oferecer para a camada branca um movimento negro. De acordo com o seu pensar, isso faz sentido? Fica à vontade. Não, eu considero assim, tanto a capoeira Angola quanto a capoeira regional, porque tanto uma quanto a outra, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Elas se compõem de elementos espirituais e materiais, né? Por exemplo, a capoeira, tanto na capoeira Angola quanto na regional, quando a gente sai do jogo, né, acaba a roda, então se canta aquela música lá, adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou com Deus, boa viagem, Nossa Senhora. Então é como se estivesse saindo da roda dos homens saindo da roda onde é sagrada para a roda dos homens, né, vamos dizer, do mundo. E também tanto na Angola quanto na regional, como falei, os movimentos são centrados no baixo corporal, nos quadris e tudo mais. Então, e também o mestre Pachinha falava também, né, que a capoeira, não vou lembrar as palavras dele aqui, mas assim, que também tem algo de espiritual, né? Assim como o mestre Sombra lá da senzala de Santos também fala que não é só o corpo, né? Tem também o espírito, etc. Então para concluir isso, eu acho, por ter ao mesmo tempo elementos, vamos dizer assim, místicos e que não são, eu chamei de esporte negro. Tanto a Angola quanto a regional são esportes negros, também que o enfrentamento é indireto, e outras coisas, que é diferente, vamos dizer assim, daquele esporte que é esse, vamos dizer, chamamos de negro e popular, que é, entre aspas, assim, né, em relação à categoria social, mas a mesma coisa em relação à capoeira branca e erudita, também, né, entre aspas, que o Coelho Neto, lá no século XIX, mesmo começo do XX, ou mesmo o Melo Moraes, ou mesmo o Luiz Câmara, né, mais para cá, chamavam de esporte nacional, quer dizer, a capoeira como na época, né, uma ginástica nacional. E que mais tarde Getúlio vai
acertar na música, né? É ele que vai liberar a capoeira na forma de esporte, que também a conquista, na verdade, foi do Bimba, né, e do Pachinha, mas de qualquer maneira. Aí a capoeira vai passar a ser vista como um esporte nacional. Até tem aquela foto histórica do Bimba apertando a mão do Getúlio. Né? Não sei se eu respondi. Professora, a senhora foi responsável durante... Só para nós trocar um pouquinho o assunto, mas vamos voltar depois para ele. Mas a senhora foi... Eu li na sua bibliografia, não sei se estou certo, a senhora foi responsável por fazer os livros didáticos durante um tempo. Não sei se responsável por fazer ou por fazer consultoria de livros didáticos. Ah, tá. Não, isso foi um tempo que eu trabalhei em São Paulo, na editora FTV, e aí eu trabalhava... Eu era editora assistente de livro didático. Então, por exemplo, tinha o meu chefe, né, o Lafayette, mas aí o autor mandava o original, né? Então, meu papel era ler, e daí eu conversava com a autora, no caso, a coleção lá que eu editei. E aí a gente conversava, tinha que negociar o texto, né? Se o texto estava muito grande, muito pequeno, as ilustrações, se tinha muito grande, porque aí também tinha um departamento que era tudo junto na época, de diagramação, né? Então o meu papel era esse. Mas aí eu fiquei, acho que 2 anos lá, porque depois cansa, porque é sempre a mesma coisa, apesar de nunca ter ganhado tão bem como lá. Tá. Professora, mas assim, a senhora tinha como, por exemplo, colocar alguma coisa da capoeira no livro didático? A senhora teve como influenciar isso ou não? Não. Eu tenho um livro que eu publiquei junto com a minha mãe, que é arquiteta, mas sempre gostou muito de história, que chama-se Capoeira, uma herança cultural afro-brasileira. E aí, por que eu pedi para ela? Porque é uma versão, vamos dizer, mais simplificada e uma linguagem mais acessível do mundo de pernas para o ar. Então, eu falava para ela, mãe, que você não entender, você me fale, né? Então, agora ela está com 85, na época tinha uns 82, 83. Então, por exemplo, ela falava, o que é darwinismo social? Aí eu falei, boa. Aí eu resolvi colocar num glossário, fiz um glossário no final, aí as palavras que ela dizia, quer dizer, os conceitos, né? E aí eu colocou lá no glossário e outras palavras também. Uma outra coisa, a senhora teve na Secretaria de Educação também do Estado de São Paulo, né? Trabalhei por um tempo aqui em Piracicaba, na Diretoria Regional de Ensino. Eu era a coordenadora de História do Núcleo Pedagógico. Então, a minha função era dar cursos, vamos dizer assim, né? Para os professores da rede, fazer sugestão de novas metodologias, mais ou menos isso. E a senhora conseguia levar a capoeira nesses momentos para esses cursos? Como é que funcionava? Sim, teve um curso que eu dei para eles, que foi lá que como são 80, 40 de manhã, 40 à tarde, né? Então, foi lá no auditório da diretoria, e esse era, assim, sobre a capoeira, porque, como falei, no assunto que eu dominava, né? Era a capoeira não me lembro bem do título, mas era algo assim, a capoeira no contexto social do século XIX, mais ou menos isso. Professora, outra coisa, a senhora em algum momento trabalha com a figura feminina na roda de capoeira?
Eu vejo que a senhora trabalha com a questão muito da questão. É uma questão que me é muito cara. É uma questão que me é Desculpa, muito... não ouvi. Não, eu digo assim, é uma questão que eu acho muito importante, que me é muito cara, né? Recentemente eu escrevi 3 artigos sobre esse tema, né? Um lá para o blog do Matias, que chama Tem Mulher na Roda, Capoeira e Gênero. Para o Luciano do Milani do portal agora é a vez e a hora da ginga feminina, e acho que depois era empoderamento feminino, e um último lá para o Sérgio, que mora no México, Vasques, acho que é isso, que chama também... acho que o começo tem, que nem lá o do Matias, tem Mulher na Roda, o empoderamento feminino na roda de capoeira. Porque, assim, a questão principal, como eu falo lá, quer dizer, não sou eu que falo, né, que é muito debatida assim, entre as mulheres, é a questão do assédio sexual, tanto fora quanto dentro das rodas, né? Então, é isso. Tá. Eu não sei, cortou um pouco para mim aqui, eu não vi a última parte que a senhora falou. Mas, tá, mas me diga uma coisa, como é que a senhora vê essa relação da mulher na roda? A senhora acompanha ainda as rodas de capoeira ou a senhora só fica na questão mais do estudo? A senhora vê como é que tá essa relação da mulher na roda hoje em dia? Houve mudança? Como é que a senhora vê isso? Então, eu faço parte de um coletivo de mulheres capoeiristas aqui de Piracicaba, que chama Movimento Feminino, né? E não é bem isso, Movimento Feminino Mulher Capoeira. Então, eu hoje jogo capoeira mais ou menos. Mas, assim, as meninas Natália e outras lá, tem a Contramestra Jararaca, elas jogam, são professoras, Natália é professora de capoeira. Então, elas me falam do que acontece em relação ao assédio sexual, né, nas rodas. E também, peraí, quem que é meu... Sim, então elas me falam. Sim, e também eu estava li o livro um livro que fala sobre não, acho que era uma notícia, que fala sobre que é maior ainda a dificuldade das mulheres entrarem nas rodas de capoeira, nas rodas de rua, né? Que assim, se de dentro das academias, assim, até que as mulheres conseguem uma maior participação, nas de rua é bem mais difícil. Agora, também uma coisa que eu quero frisar é que não significa, isso não significa, acredito que nenhum coletivo feminino, né, pense assim, excluir quer dizer, prescindir da opinião masculina, porque eu acho que é muito importante que os capoeiristas, os homens, né, capoeiristas, também se repensem, vamos dizer, né, daquilo que se chama machismo, masculinidade tóxica, acho que é isso, mas também contribuam para que nós mesmos tomemos consciência, né, do machismo que está dentro de nós, já que nós somos criadas, né, dessa forma, e que, enfim, que para acabar com o machismo na capoeira ou com assédio e tal, os dois, né, tanto os homens quanto as mulheres, devem, vamos dizer assim,
achar uma solução comum. Professora, perfeito. Algumas coisas, tem algumas perguntas sobre, não sei se a senhora domina o assunto, chamadas de Angola, parada de Angola, alguma construção histórica, se a senhora leu alguma construção histórica sobre por que chamada de Angola, porque, não sei se a senhora tem alguma leitura sobre isso. Se não tiver, eu gostaria de falar uma coisa sobre o profano e o sagrado na capoeira. Dentro da roda, se eu não entendi errado o que a senhora fala, dentro da roda está o sagrado e fora da roda estaria o profano. É isso? Ou dentro da roda estaria o profano e fora o sagrado? Então, dentro da roda... A senhora me ouviu? Ouvi. Não, quero dizer assim, dentro da roda, prevalece essa ambiguidade, como eu havia falado. Então, ao mesmo tempo que o birimbau, né, dá uma bênção, assim, quando a capoeira entra, ao mesmo que ele se benze, né, ao entrar, ao mesmo tempo a gente, como disse também, né, compra o jogo. Então, esse espaço é ao mesmo tempo sagrado e profano, né? Perfeito. Tá, é isso que eu pensava. Então beleza. Não, eu fiquei assim, meio preocupado, já vou passar a palavra para a Fábio falar uma coisa, eu fiquei preocupado se eu tivesse dito que dentro da roda só prevalecia uma das duas situações. Então não o sagrado, não, eu que entendi errado. A senhora falou quase a mesma coisa. Então, existem momentos na roda do profano e existem momentos na roda do sagrado. Dependendo da situação. Perfeito. Contramestre Flávio, por favor. Professora, a contramestre Dalina, de São Paulo, é aluna do mestre Maurão, é minha colega de... do Maurão. Isso. Ela conversou comigo aqui no privado a respeito sobre essa visão entre capoeira, esse paralelo que a senhora faz entre capoeira e política. Então, que depois ela vai trocar uma ideia com a senhora também a respeito disso, mas eu gostaria de saber da senhora, quando a senhora foi publicar os seus livros, os 2 livros, no caso, que se referem à capoeira, a senhora teve algum problema ou alguma visão diferenciada politicamente dos livros da senhora dentro da capoeira? Como é que foi essa visão, essa recepção do pessoal? Não, boa pergunta. Como que ela chama mesmo? Contramestre? Contramestre Dalina. Dalila? Idalina. Idalina. Então, Idalina, boa pergunta. Assim, quando eu falo política, não estava falando assim em relação ao movimento atual. Estava falando o seguinte, que tanto a malta dos Nagoas, quanto a dos Guaiamus e outras também, no século XIX, né, a partir da segunda metade do século XIX, elas tinham relação com partidos políticos do Império, do liberal e do conservador. Né? E até por isso que, pelo menos eu acho, né, que elas nunca... as maltas eram, vamos dizer assim, entre aspas, toleradas, né? Porque só mesmo a capoeira vai se tornar um crime a partir de 1890 com o Código Penal Republicano, naquele artigo 402, né? Então, o que eu quis dizer lá, com a vinculação com a política, era isso aí, que, por exemplo, o Partido Conservador se aliava a uma malta que chamava Flor da Gente, né? Que era de um político da época. Mas uma coisa importante também é que nesse livro eu ainda não tinha lido, é que em Santos, na cidade de Santos, aqui em São Paulo, existiam, olha só que interessante, existiam
capoeiras, né? Lá não tinha 2 maltas, mas assim também tinha os capoeiras que serviam a essas maltas, né? Mas que eram abolicionistas, veja só, que legal. Entendeu? Eram capoeiras, né, que pertenciam a uma dessas maltas lá de Santos, que agora não sei se vou lembrar o nome, acho que uma chamava Valongueiros e a outra não me lembro, mas eram designações das ruas, de 2 ruas lá de Santos. Tinha membros das maltas que eram abolicionistas, né? E enquanto isso, assim, não menosprezando o Rio, mas lá no Rio não tinha. Deu para entender? Professor, assim, ó, vamos ver, vamos tentar desmiuçar. Se a gente jogar para a política atual, a senhora tá, se a senhora jogasse para a política atual, a gente poderia dizer que teriam os bolsonaristas e os... É horrível dizer isso, né? Mas é só para deixar bem claro, entendeu? Essas duas, os contra o governo e os a favor do governo, que nem há essa polarização hoje. Os capoeiras também têm essa representatividade dessa polarização desde o século passado. Dá para a gente fazer essa leitura? Hoje e o passado? Entendi, mas... Então, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que, tanto no passado quanto hoje, né, essas, vamos dizer, maltas, porque, na verdade, esse era o nome que a polícia dava, né, porque eles chamavam de casas ou de províncias, eles não eram... essas maltas, então, elas não eram manipuladas, elas sabiam o que elas estavam querendo, elas tinham autonomia, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? Acho que elas teriam autonomia para optar entre serem bolsominions, né? Ou algo assim mais, vamos dizer assim, mais à esquerda. Não, perfeito, é exatamente isso que eu queria saber, porque hoje se vê, na verdade, em alguns momentos, refletindo a nossa sociedade, nós temos capoeiristas brigando entre si, por posições políticas diferentes, né? E isso é um reflexo de... Será que isso é um reflexo de sempre? Isso sempre aconteceu? Essas posturas antagônicas na capoeira? Então, eu acho que é isso que nós estamos pensando, né? Tem gente que defende Bolsonaro dentro dos nossos grupos, tem gente que defende movimentos mais à esquerda e que acham que são extremamente legítimos, acham que nós estamos indo à bancarrota e nós não temos saída mais nesse mundo aí. Por favor, conta mais, Fly. Acho que só para a gente não citar nomes assim, né? Tem pessoas que defendem mais o lado direito, né? Porque no caso a fala ficou como se só o Bolsonaro fosse direito. Não, tem capoeiristas que defendem o lado da direita e tem capoeiristas que defendem o lado da esquerda. Né? Pra gente não ficar obrigado, verdade. Eu acho que eu também fui muito tendencioso na fala. Verdade, obrigado. Não, então, como eu tinha falado lá, eu acho que, assim, se a gente considerar o espaço da roda, né, como um espaço, como uma metáfora do espaço social, né, então, assim, essas posições pró ou contra, vamos dizer assim, um governo mais à direita ou mais à esquerda, vai depender assim, do contexto maior mesmo, que são, nesse caso que a gente está falando, né, o contexto, vamos dizer, político-partidário. Perfeito. Entende? Uma outra coisa, eu acho que eu li no grupo que eu estava, que eu até tentei ceder meu espaço para o professor de Brasília, que estava tentando... Mas nada a ver.
Não, mas eu... Bom, mas tudo bem, não é esse o debate. Tá. Mas assim, ó, a senhora comentou que a senhora fez um estudo sobre apelidos não foi a senhora que colocou isso? Não. Apelidos de antigos capoeiras, alguma coisa assim? Porque o que eu quero chegar? Os nomes de capoeiristas famosos no Rio de Janeiro. A senhora chegou a fazer algum estudo sobre isso? Quais os apelidos que tinha na época? Quem eram as pessoas referência na capoeira na antiguidade no Rio? A senhora chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso? Não. Capoeiristas antigos no Rio? Não. Não, o que eu fiz um texto, né? Foi sobre as mulheres capoeiras do passado. Mulheres capoeiras. Que aí usei Liberac, aquele livro dele lá das... como é que é? Da capoeira... É que eu tenho que levantar para pegar ali, mas é da capoeira... A culturas circulares, né? Que ele fala sobre capoeiras do passado, e naquele outro livro dele sobre na Bahia, também as primeiras décadas do século XX, que ele conta assim, casos interessantes de mulheres, não sei se posso dizer mulheres capoeiras, mas que usaram da capoeira para se defender. A senhora pode contar um caso desse para nós? A senhora tem algum que a senhora lembre? Que me marca? Tem. Então, por favor. Tá. Tem um que é na Bahia, que é uma lavadeira, que ela foi na fonte, lá onde as outras lavadeiras estavam, e ela levou uma toalha, levou várias, sei lá, várias roupas, né? Mas levou uma toalha, e quando chegou lá, quando ela foi procurar, depois de ter lavado, não sei o que, ela não achou a toalha que ela tinha levado, e a toalha era da patroa dela, né? Aí ela falou para uma senhora, eu vou falar como está no documento, né? No processo. Uma mulher de cor, uma senhora idosa de cor, ela perguntou pela toalha, né? E aí acho que ela perguntou assim, de uma forma, vamos dizer assim, um pouco grosseira, e tinha o dono de uma venda ali que tomou a defesa dessa senhora. E aí falou para essa lavadeira aí, Maria Elisa, né, que ela chamava, para deixar em paz, né, ela entrou em confronto corporal com essa mesma lavadeira, né. Bom, aí ele deu uma facada no braço dela. Aí quando essa senhora idosa aí viu isso, ficou assustada e devolveu a toalha. Aí a Maria Elisa amarrou a toalha, né, aqui onde estava sangrando, e aí no processo ela fala, ó, eis a prova, que é essa toalha aqui, né, toda ferida, aí, toda com sangue, né? E aí mas aí eu acho que ela devia estar muito nervosa, né? Claro. Aí ela pega e vai enfrentar o dono lá da venda. E aí no processo aparece assim que ela, para se defender, ela em defesa, então aplicou mais ou menos isso, né? Golpes de capoeira nesse dono da venda. Isso era em 1906, né? 6, 1906 na Bahia. 1906. Tá. Então quer dizer que nessa época já existiam mulheres que faziam capoeira na Bahia. Então, isso que eu falo, assim, pelo menos elas sabiam se defender.
E ele Sim, fala sim. também em Liberac, mas aí do Rio, né? Ele fala que em 1916, se não me engano, mas era bem no começo do século XX, foi presa uma família, quer dizer, foi presa não, né? Mas foi assim, autuada uma família que estava, porque não podia jogar do lado de fora, né? Senão ia presa, então estava jogando dentro de casa, capoeira. E ali falam que dessa família faziam parte 3 mulheres que estavam, vamos dizer, jogando capoeira. E daí foi o processo. Então, quer dizer, então foram os próprios, não sei, maridos, enfim, irmãos, que ensinaram a capoeira para essas 3 moças. Né? Então é isso aí. Mulheres, por Então, isso são mulheres capoeiras do passado. professora, Né? o nosso colega que ele conhece, professor, fala, Fly. Seu áudio, mestre Dunga. Pois é, não sei. Agora melhorou. Vamos ver. O Cristiano Cabeleira, ele estava, inclusive, na defesa do Simval aqui em Pelotas, quando Cabeleira. a senhora veio, Cabeleira, ele pergunta se a senhora tem algum livro preferido de capoeira, mas não vale dizer os seus. Algum livro que a senhora tenha preferido, que a senhora recomende sobre capoeira, mas que não pode citar os seus. Eu gostaria também de salientar que o mestre Cabeleira, em Fly, vamos salientar o mestre, né? Vamos salientar a palavra mestre, que ele não gosta que a gente chame ele de mestre, então a gente, por birra, a gente chama ele de mestre. Ele sempre está presente nas nossas lives, com colaborações, com perguntas pertinentes, é um grande estudioso, vale a pena conhecer, a gente fez uma entrevista já com ele, de repente, futuramente, até faça outra, se ele se puser. E aí ele pergunta isso para a senhora, por favor, fique à vontade. Então, Cabeleira, assim, o livro que eu gosto muito, que toda hora que eu posso, eu vou lá e volto a ler, e estudo, sublinho e tudo, é do Capoeira Escrava, do Carlos Eugênio. Porque ele tem, ali ele tem muitos dados, assim, sobre documentos, processos criminais e polícia, como é que fala? Enfim, processos, documentação policial, jornal. Então, esse é um livro que eu volta e meia eu releio, que é vamos dizer que não sei se posso dizer que é o meu preferido, mas é um ótimo livro. Por favor, professora. Falando em livro, professora, eu sei que o mestre Dunga depois vai fazer outras perguntas, mas eu gostaria que a senhora já falasse sobre o seu livro, o seu último livro, algumas curiosidades, algumas, vamos dizer assim, dificuldades que a senhora teve, inclusive, se teve algumas dificuldades para escrevê-lo, e se a senhora já tem alguma previsão de lançar uma nova obra e qual tema seria? Então, a primeira edição desse livro aí foi em 1997, né? Que aí foi uma parceria da Publisher Brasil, e aqui eu agradeço ao Renato Rovai, que hoje é o editor daquela revista Fórum, né? Que ele tinha essa editora lá, chamada Publisher Brasil, e ele acreditou no meu livro, até foi ele que falou que eu tinha dado nome, assim, não vendável, ele falou que nada, coloca o mundo de pernas para o ar, né? E aí eu também agradeço aqui, foi em parceria com a FAPESP, aí, apoio da FAPESP. Aí o segundo já foi só Renato, só a Publisher, né? E aí o terceiro, aí foi mais difícil, vamos dizer assim, porque é eu que tive que pagar, que é a CRV Editora lá de Curitiba, né? Então eu que tive que pagar, assim, eles parcelam e tal. Aí eu estou preparando a 4ª edição, mas acho que vai demorar um pouco, porque não tenho muito tempo livre, né? Como tinha falado
pro Fly eu preparo assim quando tem uma aula vaga na escola, e vou aproveitar agora esse tempo aí de quarentena, né? E porque muita coisa nova foi lançada e eu venho comprando, guardando aqui em casa sobre capoeira desde a primeira publicação, né? Em 97. Então o que eu pretendo fazer é uma edição assim revisada e ampliada, né? Agora eu não sei que editora vai publicar, vamos ver. Tá, mas esse é do Mundo Pernas pro Ar. Isso. E esse novo que a senhora escreveu? Isso, esse último, professora. Ah, tá. Esse que eu falei é a capoeira, uma herança cultural afro-brasileira. Esse que eu falei aquilo que eu disse lá, que eu pedi para minha mãe ir falando para mim, tal, não entendi, darwinismo. Aí a gente fez um glossário no final. Foi esse aí. Mas esse é recente, 2013. Uma outra coisa que eu queria saber, professora, que a senhora pensa, se o mundo da roda permite alguma coisa que o nosso cotidiano, que a nossa vida fora da roda não permite. Ou se lá dentro pode tudo e fora da roda não pode. Ou o que a senhora pensa sobre isso? Então, o meu mestre Kenura, ele sempre falou assim, que eu acho bem interessante, que a capoeira é uma filosofia de vida, né? Mas aí ele sempre falou para os discípulos, né? Ele falou assim, se vocês estiverem na rua e forem roubados, sei lá, tentarem roubar vocês e tal, vocês nunca joguem capoeira, né? Nunca lutem com a capoeira, porque com essas pessoas, né? Porque de repente o ladrão puxa uma arma e aí, enfim, não tem o que fazer. Então ele sempre falou isso: não lutem, não joguem capoeira na rua quando acontecer esse tipo de coisa, né? Professora, nós temos um tempo de live sempre, né? E aí eu gostaria que agora nós pudéssemos encaminhar as nossas considerações finais sobre o nosso processo. Então, a senhora fique à vontade para falar sobre o que quiser, o seu tempo é livre, e a senhora faça suas considerações a respeito dos seus livros, né? Até, por favor, indique se alguém quiser comprar os seus livros, aonde encontra eles. Tem que entrar em contato direto com a senhora, como é que consegue os livros? Por favor. Então, começando pelo final, o Mundo de Pernas pro Ar, ele está só na CRV, na livraria. Então, tem que entrar lá no site da livraria, CRV, de Curitiba. Se não me engano, o Flávio hoje acho que é R$35, umas coisas. R$36 reais. R$36, né? Que essa é a última edição. E esse... Só para lhe ajudar, professora, hoje eu fiz uma pesquisa na internet para o pessoal que está nos assistindo saber. Você encontra esse livro da professora em alguns sites até por R$99. Não, eu falei que nem eu compraria. Então, para o pessoal que quiser com um custo um pouco mais baixo, a gente encontrou na livraria que a professora está indicando, que é um valor de R$36. E esse outro... Mas, professora, antes da senhora seguir, deixa eu só falar, a senhora não compraria, mas eu vou dizer assim, não, eu... lembrando do que eu li na época sobre o livro, eu compraria. Como eu disse no início da live que nós começamos, ele foi... Tá me ouvindo? Ele foi tão significativo para mim que ele tem valor, mas não tem preço. Obrigada. Que eu aprendi sobre ele. Não, eu falei que não compraria esse de R$83 aí, entendeu? Não, mas a gente procura, a gente pechincha quando você consegue. Por favor, professora, pode?
possa continuar nas suas considerações finais, por favor. Então, e eu acho que é importante dizer, assim, por último, né, é que quando a capoeira, quando a capoeira, né, ao inverter o mundo e colocando, até que foi aí o título, né, colocando o mundo literalmente de pernas para o ar, a capoeira não se opõe inteiramente à ordem dada, mas ao contrário, ela joga no campo de possibilidades de luta traçado pelo adversário, né? Quero dizer assim, ela não se opõe inteiramente à ordem dada, mesmo porque a capoeira é uma luta que permite, vamos dizer assim, aos fracos se defender dos fortes, né? E aí, nesse confronto indireto proporcionado pela ginga, ter mandinga, saber simular e dissimular a intenção do ataque certeiro no momento exato é fundamental. E para isso tem uma razão histórica. A capoeira tem origem na escravidão. E por isso é uma luta que possibilita, como eu falei, né, ao fraco defender-se do forte. Aí eu terminei meu livro assim, como dizia mestre Pachinha, abre aspas, capoeirista é mesmo muito disfarçado. Contra a força, só isso mesmo. Fecha aspas. Show de bola, professora. A senhora tem um espaço para se despedir do pessoal que está nos assistindo agora. Fique à vontade também. Senão, a gente já vai fazer nossas considerações. Contramestre Fly, por favor. A professora me pediu hoje que tem algumas pessoas que ela quer agradecer, inclusive do pessoal do livro e tudo mais, né, professora? A senhora pode aproveitar o seu espaço. Tá. Então, eu vou agradecer primeiro ao saudoso Fred Abreu, porque, assim, grande parte do que eu pude colocar nesse livro, né, foi me cedido por eles, e também quando ia a Salvador ficava na casa de Fred, então ele é uma pessoa a quem eu quero agradecer. Também quero agradecer a meu mestre, Kenura. Na primeira edição, eu dediquei ao meu mestre, Kenura, né? E nesse de 2013, que foi o ano que Fred fez a passagem, eu dediquei ao Fred, né? Também quero agradecer aos meus companheiros lá da Fonte do Gravatá, da Casa de Capoeira Malungos, né? E ao Matias Assunção, porque ele me deu umas boas dicas aí, depois que, agora há pouco, né? Depois que a gente conversou sobre meu livro. E isso. E aos meus orixás. Então, tá bem. Fly, quer falar uma coisa? Depois eu encerro aí. Agradecer mais uma vez a todos que nos prestigiaram, que estão acompanhando esse trabalho que eu e o Mestre Dunga a gente vem fazendo. Falar sobre as nossas lives de amanhã, né, Mestre Dunga? Na parte da tarde, às 16 horas, me corrija se eu estiver enganado, que eu já estou com... Nós estamos com tanta entrevista que eu estou até perdido nos horários. Graças a Deus, né? Às 16 horas nós temos o Mestre Careca, que tem um trabalho de capoeira regional em Portugal, trabalho maravilhoso. Ele vai estar falando amanhã bastante coisa sobre capoeira regional, vai estar abrindo o baú dele, vai estar cantando algumas músicas dele, que o pessoal que é da regional conhece o trabalho do Mestre Careca. E à noite, às 21 horas, nós temos a sequência da nossa conversa com a escritora Lúcia. Então vai ser muito bacana. Amanhã é um dia com 2 entrevistas muito legais para o pessoal acompanhar. Agradecendo a doutora, escritora, historiadora Letícia Vidor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade,
pelo bate-papo hoje de tarde, que foi maravilhoso. É. Conversamos pouco, mas foi muito legal. Então, agradecer a senhora pela sua disponibilidade e agradecer também ao meu parceiro, mestre Dunga, por mais uma noite aí de trabalho. Vai lá, mestre Dunga. Então, eu fico muito feliz em poder, pelo menos virtualmente, professora Letícia, a gente poder trocar alguma ideia, porque, como eu disse, quando eu conheci o seu livro, eu sempre me imaginava assim, tá, mas como é que eu vou ser um capoeirista no futuro, né? Como é que eu vou ser capoeirista no futuro? E aí a gente vai idealizando pessoas, aí eu li ali, Letícia Vidor, disse, por quem é essa pessoa? Eu queria conhecer um dia. E hoje, pelo menos virtualmente, eu tive essa oportunidade, a gente trocar essa ideia, ver esse pensar que transforma e se transforma toda hora. Então, muito obrigado, professora Letícia, por ceder esse espaço e construir junto com nós a noite de hoje com muita cultura, com muita história e com muita atenção ao nosso pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado. Espero que tudo isso passe, que nós possamos, qualquer dia desses, ao vivo, batermos um papo. Muito obrigado, professora Letícia. Eu que agradeço a você, Dunga Fly, e aos que me assistiram aí, fizeram perguntas. E então, eu, para poder, até para não perder noção de tempo, eu tenho escrito poesia, assim, dia não e tal, sobre o negócio do Covid-19, né? Até que descubra, espero que em breve, a cura ou vacina, ou seja lá o que, remédio, enfim. Perfeito, então. Nós ainda permanecemos aqui, mas para o povo de casa, obrigado, boa noite. O senhor quer falar mais alguma coisa, mestre? Não, a senhora não cortou aqui para mim. A senhora leu alguma poesia? Não, eu falei que para eu não perder a noção do tempo, assim, tipo, dali a 3 dias, eu escrevo uma poesia e posto no meu Face, que é sempre sobre o Covid-19. A senhora não tem alguma aí? Eu tenho no meu Face, no meu Facebook. Então, vai ficar para a próxima, professora. Beleza. Tchau. Então tá, pessoal, uma boa noite para todos aí e até amanhã com mais live para vocês.